À medida que eu estudo o tarô, que eu observo a riqueza que ele possui, que ele contém, que ele emana, eu vou observando o vazio de conteúdo sobre tarô que existem por aí. Observem bem o quanto a gente pode aprender e refletir com o que eu tenho trazido aqui a respeito das cartas. E aí você encontra vídeos que dizem que o grande dia está chegando. O seu ex não para de pensar em você, está remoendo de ciúmes porque está te vendo bem. Existe uma pessoa que está morrendo de inveja de você, está tentando te derrubar. Eu não sei se isso necessariamente traz uma boa reflexão, bons sentimentos. Eu acho que isso acaba trazendo mais ilusão. Isso acaba mexendo com questões internas nossas que, no fim das contas, não dão em nada. A não ser que os vídeos que você assista que vem dizendo que a grande realização da sua vida está chegando, realmente se cumpram. Eu tenho acompanhado esses vídeos faz alguns anos, por interesse, por curiosidade, por estudo, e eu posso dizer que é muito raro achar um conteúdo que realmente bate. Não que não existam, existem sim, alguns são muito bons. Mas prometer que o amor da vida está chegando, que o dinheiro está chegando, que a grande viagem está chegando, que o seu ex está enlouquecidamente pensando em você, não sei se isso ajuda não. Nós estamos vindo do 2 de espadas, da dúvida. A dúvida é aquela que está ao nosso lado, ou melhor, está na nossa mente o tempo todo. Qual a melhor forma da gente lidar com a dúvida? Com o silêncio. Quando você não sabe o que fazer, escuta seu coração. Você vai precisar escolher. Você vai precisar decidir. Se você não decide, de alguma forma a vida te empurra para frente. Outros decidem por você e quando você vai observar a sua vida, você não está necessariamente num caminho que você gostaria de estar. Isso muitas vezes acontece, isso muitas vezes nos educa na nossa jornada, mas à medida que a gente vai desenvolvendo maturidade espiritual, a gente vai tomando as rédeas da vida. E à medida que a gente sustenta essa dúvida, onde nem sempre a gente age, às vezes podem surgir funções transcendentes, às vezes pode surgir um terceiro caminho, e assim a vida pode nos empurrar para frente, nos empurrar adiante, mas nem sempre de uma forma satisfatória. Nós seguimos adiante e encontramos o 3 de espadas. O 3 de espadas, ele nos traz a desilusão. O que é a desilusão? De forma simples, a desilusão representa quando você está iludido com algo. E aí você passa por uma desilusão, você se decepciona. As coisas não acontecem como você idealizava. As coisas não acontecem da forma como a sua mente te contava que seria. Então você se desilusiona. Qual o papel da desilusão? Te mostrar a verdade. Te mostrar, te aproximar cada vez mais da grande verdade. Nem sempre o que nós percebemos é o que realmente está sendo nos mostrado. Às vezes a nossa percepção está coberta de ilusões. E essas ilusões, elas acontecem porque a gente quer de alguma forma realizar alguns sonhos, alguns desejos que foram contaminados, que não falam necessariamente da nossa essência. Então a vida nos decepciona, as pessoas nos decepcionam, as pessoas nos trazem a desilusão. Esse é o 3 de espadas. Aqui a nossa mente já se revela como uma figura, uma parte nossa, uma ferramenta nossa, que nos conta determinadas histórias, mas que quando a gente consegue perceber a realidade com clareza, muitas vezes a gente se desilude, muitas vezes a gente se fere. Essa ferida, ela é necessária. Ela é necessária porque ela representa uma forma de libertação.
Na imagem nós vemos o nosso guerreiro, uma imagem dele mesmo, com 3 espadas enfiadas no peito e acima dele o sagrado. Então aqui o nosso guerreiro está desiludido. Uma imagem que ele tinha criado dele mesmo se mostra uma ilusão. Isso é muito comum na nossa jornada. Às vezes a gente cria mentalmente uma versão de nós mesmos, mas o que a realidade nos mostra sobre isso? O que o cenário que você está vivendo hoje em dia te fala sobre você? Porque a mente pode te levar a um grande castelo, lindo, maravilhoso. A mente pode te contar que você é muito bom para viver o que você vive, mas o que você realmente está vivendo? Isso que importa. Então a desilusão, ela te liberta. Ela faz com que você veja a vida de uma forma mais transparente, mesmo que pela dor. O 3 de espadas, então, ele representa essa ferida no nosso coração. Ele representa qualquer tipo de desilusão e decepção que nós passamos pela vida. Seja com a gente mesmo, com outras pessoas, nos relacionamentos. É aquele momento onde você, depois de um tempo, olha para trás e pensa que aquela traição, por exemplo, foi melhor do que você imaginava, porque te libertou. Esse é o 3 de espadas. Aqui oculto, na carta, nós encontramos o arcano maior número 3. Aqui nós encontramos a Imperatriz. A Imperatriz, como a própria Mãe Natureza, ela vem nos lembrar que é necessário também as podas. Assim como as árvores ilustradas na carta, que foram cortadas, que estão renascendo, quando a gente passa pelas desilusões, a gente se sente podado, a gente se sente castrado, cortado, ferido. Mas, diante da visão da Mãe Natureza, isso tudo representa apenas uma fase, um corte. Então a Imperatriz oculta no 3 de espadas representa que a Mãe Natureza, a vida, nem sempre é boa. Não no sentido que nós conhecemos como bom, como boa, que sempre está sendo agradável. A natureza nem sempre é agradável. A vida nem sempre é agradável. O naipe de espadas representa essa jornada de enfrentamento com a vida, onde às vezes tudo parece concentrado num momento de dor, por exemplo, ou de alegria, mas que na verdade a vida simplesmente está fluindo. A gente que tende a se prender nas ilusões. E aí a nossa Imperatriz vem e fala: não, não mais. A natureza é cíclica, as coisas precisam ir também. Junto também do 3 de espadas nós encontramos o arcano maior número 12, 1 mais 2, 3. O pendurado aqui está. O pendurado nos lembra que, diante das desilusões, diante das feridas do nosso coração, é necessário que a gente compreenda que a arquitetura maior do sagrado está cuidando dos bastidores da nossa vida, está cuidando do nosso mundo interno. Que essa desilusão pode ser vista, por exemplo, como um sacrifício de uma versão antiga sua, uma versão que você acreditava ser a melhor versão sua, que ficou para trás. Então, ela foi sacrificada. Você não é mais o mesmo. O pendurado aqui aparece nos lembrando da necessidade de respeitarmos também o ritmo da vida, o ritmo interior, o ritmo que está completamente fora das nossas mãos, o ritmo que pertence apenas a Deus. E também oculto aqui junto ao 3 de espadas, nós encontramos o mundo. O mundo é o arcano 21. O mundo aqui nos lembra que para que a gente alcance realmente a capacidade de enxergar o outro como uma parte nossa, a gente precisa se desiludir um pouco. A gente precisa ir passando por essas frustrações, por essas quedas, por essas dores, para que a gente veja o outro com clareza e transparência também. Então o mundo ele tem como objetivo nos levar ao mundo,
nos levar à compreensão de que o outro sou eu, mas para que a gente realmente consiga viver isso, para que a gente realmente consiga amar o próximo como a gente mesmo, a gente vai passando por várias camadas removidas do que a gente acreditava ser, do que a gente acreditava ser o melhor também, do que a gente acreditava que seria o melhor para a nossa vida. Então, para poder a gente realmente se enxergar como parte do mundo, a gente precisa ir deixando de lado as criações mentais. O que você é está muito mais na forma como você age, no que você coloca no mundo, do que nas histórias e na versão sua que a sua mente te entrega. Por um lado, isso é bom, porque às vezes mentalmente a gente consegue ser um tanto cruéis. Isso não está errado. A gente vai lidar com a mente de uma forma onde ela nos mostra a polaridade da vida. Ela nos mostra que bem e mal estão dentro de nós, mas ao mesmo tempo unificados em nós. A nossa mente ela vai nos mostrar que nós poderíamos falar coisas terríveis, pesadas, que nós poderíamos cortar aquela pessoa com o nosso verbo, com o elemento ar expresso a partir da palavra. E dessa forma, se a gente alimenta esses pensamentos, eles podem se tornar emoções. E com isso a gente pode acabar agindo ou reagindo de uma forma emocionalmente distorcida. Então assim, a mente, ela nos serve como um laboratório. Ali a gente pode criar o que a gente quiser, a gente pode ser o que a gente quiser, a gente pode ser super bons ou super maus, mas nada disso é tão relevante quanto as ações. Por um lado, isso pode trazer um alívio, porque às vezes a nossa mente fala que a gente é terrível demais. Mas será? Observe o que você faz da sua vida, não o que a sua mente te mostra. Porque quando você entende que você não é o que a sua mente te conta, isso te liberta. Mas essa libertação nem sempre é vivida de uma forma leve, né? Às vezes é bom a gente continuar mantendo a versão que a gente tem de nós mesmos na nossa área mental. Mas, mais uma vez, o que importa é o que você faz. E é nesse momento que a gente enfrenta realmente os desafios da vida. Você tem coragem de agir de acordo com o que a sua mente te fala? Ou é tudo uma criação? Enfim, o Três de Espadas, quando sai numa leitura, então, ele representa uma desilusão, ou muitas desilusões. Tudo isso com o objetivo de nos libertar, sempre. Porém, deve ser respeitado. Quando a gente se desilude, a gente precisa aceitar o coração partido. A gente precisa respeitar o nosso próprio tempo interior. Assim como uma árvore, quando é podada, ela precisa do tempo para poder crescer novamente. O naipe de espadas, ele é um tanto intenso. Mas quando a gente entende como a nossa mente funciona a partir do tarô, as coisas podem ficar um pouco mais leves. No fim das contas, tudo isso que eu trouxe é apenas uma reflexão, porque o que importa mais do que qualquer palavra é o silêncio. E o que o seu silêncio te diz?